Deus, queremos te louvar, te agradecer pelo propósito do teu filho, Senhor amado, em estar aqui, ó Deus, nessas semanas, nessas quartas-feiras, ministrando aqui algo maravilhoso, algo, Senhor amado, o Senhor nos deu como visão para esta igreja, fundamentos, ó Pai, para esta igreja. Ó Deus, e agora o Senhor traz ao seu coração a oportunidade de estar ministrando palavras abençoadoras. Deus, não nos despeça como chegamos aqui, mas que o Senhor possa estar iluminando a nossa mente, ó Deus, oxigenando nossos pensamentos, nossas ações e gerando fé, esperança e confiança no Senhor. Mas que para tudo isso aconteça, ó Pai, usa o teu filho agora, abençoa ele, abençoa o teu lar, tua esposa, teu filhinho. Deus seja para com esta família. Nós queremos te pedir tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 até o versículo 12, é o texto base da nossa reflexão dessa noite. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar mais uma vez na casa de Deus aqui hoje. E nós vamos para a nossa quarta ministração, quarta reflexão sobre as bases, os pilares da nossa igreja. A Catedral da Família é uma igreja que tem uma visão, e essa visão teológica dela é baseada em 6 pilares. Nós estamos trabalhando um por um deles. Já falamos sobre uma igreja sólida na palavra, uma igreja santa na adoração, lembra disso? Uma igreja unida em família. E hoje nós vamos falar aqui sobre uma igreja amorosa no companheirismo, que também é uma das bases da nossa igreja. Amém? Ou seja, nós somos muito mais do que uma igreja que dá tapinhas nas costas dos irmãos. Nós somos uma igreja de corações convertidos uns aos outros. É assim que devemos ser. Amém? Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém. Pode sentar. Uma igreja amorosa no companheirismo. É impossível ser cristão sem haver comunhão. Não há cristianismo sem comunhão. E é triste ter que dizer isso, mas, por incrível que pareça, dentro das nossas igrejas ainda há uma guerra quando o assunto é comunhão. Porque muita gente, ao invés de uma comunhão, eles têm apenas uma proximidade e acabam gerando pequenos guetos dentro da própria igreja. São bairrismos de religiões. Isso é extremamente perigoso, mortal, um veneno que pode aos poucos intoxicar a igreja. Igreja genuína, igreja de Cristo, igreja que quer ser corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo, precisa necessariamente ser uma igreja marcada pelo mesmo sangue, então ela tem união. Companheirismo é uma das, vamos dizer, uma das dimensões dessa unidade. E isso é extremamente importante. Lá no Gênesis, no relato da criação, a frase que acompanha o final de cada processo da criação, sabe qual é? E viu Deus que era bom. É a frase como uma espécie de nota de louvor, de finalização de trabalho. É como o pintor que termina de fazer a tela e diz, ficou bom. É como o escritor que termina o texto e diz, está bom. É difícil saber dizer bom. Tem gente que porque não sabe dizer está bom, não para nunca. E aí não consegue produzir nada. E Deus resolve parar e dizer, está bom. Tudo que ele vai criando com esse toque artístico. Então ele para e diz, e viu Deus que era bom. Em alguns momentos chega a dizer assim um superlativo, e viu Deus que era muito bom. Só que a única declaração de teor diferente acontece quando Deus olha para o homem sozinho. E aí Deus afirma em Gênesis 2,18,
não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a primeira coisa que o olho de Deus notou como não sendo boa foi a solidão. De lá para cá, Deus sempre se posicionou, a sabedoria divina condena o isolamento. De lá para cá, Deus sempre se posicionou a favor de uma unidade dos homens. Até Deus é uma pluralidade de pessoas, trindade, um dos mistérios mais inexplicáveis e profundos da condição teológica de Deus, vamos dizer assim. O que nós precisamos aprender aqui essa noite é fundamental. A nossa maior alegria aqui hoje é quando pudermos em uníssono, numa só igreja, dizermos: nós nos pertencemos, nós nos amamos, e o nosso amor um pelo outro é um prolongamento do amor de Deus por nós. Então nós não estamos numa igreja onde as pessoas possam ficar abandonadas aos cantos e atrás das colunas. Somos uma igreja onde não há esses pontos cegos da comunhão. Uma igreja onde as pessoas se abraçam, se ajudam, se curam, se ministram e são ministradas pela graça de Deus. Tomara que a partir de hoje, em nome de Jesus, ninguém morra sozinho nessa igreja. Amém? Tem um negócio que me machuca profundamente andando por aí, é quando a gente vê algumas pessoas na igreja que falham, que erram, o que é natural de todo mundo, problemas, processos, pecados e crises fazem parte da nossa bagagem, e aí você vê indivíduos que são abandonados pela igreja, e que ficam de igreja em igreja visitando, até se sentir alguém em algum lugar, profundamente machucados. Se existe uma ferida que vai profundo na alma, é a ferida do rompimento da comunhão. É uma igreja que não admite que alguém tenha pecado no seu seio, como se alguém aqui fosse perfeito. Alguém sempre vai pecar no processo da igreja. É por isso que o primeiro passo para ser cristão não é o perdão, é a desilusão. Quando você abre mão de ser perfeito e de cobrar perfeição, e sabe que aqui todo mundo vai falhar, mas a graça de Deus que está em nós vai curar as feridas do processo, e a gente vai permanecer fiéis, juntos. Isso aí é extremamente importante. Aliás, a Bíblia inteira pode ser descrita como a história do aprendizado entre companheirismo versus isolamento. A Bíblia toda é feita disso, desde o Éden que nós somos vocacionados ao outro. Interessante que lá no Éden, já começa esse movimento, o homem quando sai do Éden, que forma a família tem todos os filhos e vem e tal, começa o primeiro problema, já começa dentro de um ambiente de culto, porque Caim não gosta do jeito como Deus recebe o culto de Abel. De lá para cá os Caíns e Abéis das igrejas andam se matando, dentro do culto. Daí é tão importante a lógica de um companheirismo fiel, e eu gosto muito dessa frase, dessa base da nossa igreja, amorosa no companheirismo. Se você tirar o amor do companheirismo, não sobra nada. Só uma tolerância de um do outro. Por exemplo, sem amor, nosso companheirismo nos torna colegas, mas não irmãos. Mas se coloca o amor no processo, aí você não é só um colega, você é um irmão para mim, eu sou um irmão para você, e o sangue que corre nas nossas veias é o mesmo, é o de Cristo, aquele no qual nós somos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, todo solitário tende a se tornar amargo, ele fica criticando os ajuntamentos, todo solitário torce para que as festas deem errado, porque assim o seu isolamento faz sentido. É aquele tipo de gente que ele gosta de ficar de longe, azedo, amargurado e amargurando tudo. Então ele faz questão de que nada funcione, que o culto não vá para frente, que o seminário não dê certo, que o curso não funcione, que a ceia seja uma tragédia, que é para que ele pelo menos se sinta dizer, eu falei, eu avisei. Agora, quando nós estamos unidos num companheirismo amoroso, mesmo que tudo dê errado, a gente fala, vai dar certo amanhã. Porque nós estamos juntos, falhou hoje, a gente aprende com os erros, levanta e continua glorificando a Deus e caminhando juntos na história, porque nós somos feitos para andar em parceria, em unidade colaborativa. Isso aqui é extremamente importante. O texto de Salomão que nós lemos, ele faz uma declaração dos perigos da solidão. Um pouquinho antes, é que eu li no versículo 9, mas um pouquinho antes Salomão vai falar que não consegue entender, é um daqueles mistérios que ele viu debaixo do sol, como é que um homem sem ninguém, sem família, sem filhos, se mata de trabalhar a vida inteira e não consegue ter nada, ele está vazio, porque sozinho não faz sentido. Ou seja, Salomão vai fazer uma descrição detalhada dos perigos da solidão. Eu me lembro que uma vez lá em São Paulo eu vi um outdoor, e o outdoor dizia assim, a solidão até tem vantagens, o problema é não ter ninguém para contar quais são, não é? Você está solitário, vai contar para quem?
Você até aprende, mas não tem com quem desenvolver. Não tem nada mais triste do que alguém solitário perdido no meio do grupo. Aliás, escuta o que eu vou te dizer, solidão não é a ausência de pessoas ao seu redor, é a ausência de si mesmo, é o que te faz se sentir solitário no meio de uma multidão. Ou seja, você pode ir para os estádios, você pode ir para as festas e se sente vazio, porque não é apenas o outro, é si mesmo. Do mesmo jeito como não adianta ser a pessoa mais extraordinária do culto, da festa, que conversa com todo mundo, ri com todo mundo, mas ainda não se tem, está perdido dentro de si. Por isso que é tão tremendo quando o nosso companheirismo é baseado no amor. Porque se tem uma coisa que é bonita do amor, é que o amor tudo suporta. Então a gente suporta os erros uns dos outros, e principalmente os nossos, que são mais insuportáveis ainda, e a gente continua caminhando e glorificando a Deus juntos, nessa mistura esquisita que só Deus ama, chamada igreja. É ou não é? Eu costumo dizer que a igreja só dá certo porque é de Deus. Não é verdade? Tinha tudo para dar errado, irmão. Só dá certo porque é de Deus. É porque a graça ainda sustenta, a graça ainda cola aquilo que a gente parte, ainda une as nossas feridas, e nessa unidade a gente chega perto de Deus. Quer ver uma coisa tremenda da Bíblia? Se o Espírito que Jesus enviou chama-se Consolador, e se Jesus é representado como médico, a melhor coisa que você tem a oferecer a Ele aqui hoje são as suas feridas. Porque Ele é médico, então Ele tem bálsamo. Ele é consolo, então Ele tem graça. Ou seja, o melhor jeito de chegar aqui hoje é dizendo para Deus: eu nem sei como eu cheguei, juntando os cacos da própria vida, mas eu cheguei aqui hoje porque a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e quando eu penso que eu sou fraco, então eu sou forte. Você pode adorar a Deus aí por um minuto? Agradecer a Deus pela graça da sua vida, pela alegria que é participar de um corpo como esse. Nós somos igreja, isso me encanta de um jeito tremendo. Salomão aqui não estava especificamente falando sobre casamento no texto. Geralmente o pessoal só usa esse texto para casamento. Salomão está falando sobre o companheirismo geral, que cabe nos relacionamentos como um todo, seja relacionamento entre amigos, seja na parceria do trabalho e também no casamento, em todos os relacionamentos. O que Salomão está colocando aqui é uma defesa da comunhão. O que ele está dizendo é extraordinário, está dizendo o seguinte: não adianta você ter fama, sucesso, mídia, porque ele tinha, mas não ter ninguém para celebrar. É mais ou menos como você ter uma casa monstruosa, 20 quartos, 18 suítes, mas mora só você e a velhinha. Até se achar os dois na casa vai um tempo, é ou não é? O legal da casa é a mesa cheia, não é verdade? Quer ver só? Fala a verdade. É bom, não é, quando a gente faz aquela reunião de família grande? Já foi reunião de família grande? A minha esposa, por exemplo, tem 14 irmãos. É maravilhoso quando junta todo mundo. Irmão, aí sobrinho, neto. É que o pai dela levou a sério o negócio de encher a terra. Mas olha, eu digo que são tentativas de fazer a filha perfeita. Fez, depois tentou fazer de novo, não deu muito certo. Não é legal quando junta a família inteira na mesa, e todo mundo junto, e conversando, e comendo, e brigando? É ou não é? Porque se tem uma coisa que é legal, que toda família junta, quando se junta, e é grande, junta briga também, é ou não é? E crise, e problema. E eu gosto de ficar de longe observando, eu sou um observador nato da natureza humana, por ser escritor e filósofo. Uma coisa que me encanta é observar de longe, quando as famílias grandes se unem, tem sempre alguém com as mesmas piadinhas de sempre, aquela do pavê, sabe qual é? Não tem? Tem sempre um tio fracassado que gosta de contar tudo o que faria se fizesse alguma coisa. Não tem? Tem sempre o rico da família, que todo mundo fica o tempo todo achando que foi sorte, que foi talento, que não foi talento, quer dizer, foi sorte, não teve esforço, é ou não é? O tempo todo. O legal das famílias grandes é que, ainda que imperceptivelmente, elas, quando se juntam, percebem que ali existe uma espécie de massa. Essa massa humana que forma isso tem um nome: companheirismo. A igreja é exatamente nesse formato. Na igreja tem gente que canta muito, gente que não canta nada, tem gente que ora demais, gente que não ora nada e fala que ora mais do que o outro que orava. Tem fariseus, hipócritas, tem todo mundo. Eu me lembro que uma vez uma moça falou para um pastor: eu não vou na sua igreja porque lá tem hipócritas demais. O pastor diz: mas pode vir, tem lugar para mais um. A igreja é sempre assim, ela é feita desse movimento. Tem gente complicada, gente certa, gente abençoada, gente torta, e Cristo é Pai de todos. Ele está na igreja porque Ele escolheu, é Ele quem põe, Ele quem salva, Ele quem chama, Ele quem batiza, Ele quem escolhe. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. Portanto, se nós estamos aqui, é por causa dEle, graças a Ele, que Ele ainda escolhe os defeituosos como nós. Aliás, a verdadeira comunhão é rara, não é um negócio fácil. Comunhão não é um juntamento que a gente simplesmente senta à mesa e toma um chazinho juntos. É um negócio mais profundo.
Aliás, é depois que sai da mesa. É rara a comunhão. Como a gente vive num mundo que é marcado pelo pecado, eu falei disso aqui ontem à noite no nosso curso aqui, um mundo que é marcado pelo pecado, todas as nossas experiências vão ser enquadradas dentro dessa coisa de verdadeiro e falso. É difícil lidar com o ser humano num mundo marcado pelo pecado. Você nunca sabe se a pessoa se aproxima por interesses. Por isso que é preciso ser amorosa no companheirismo, porque se for só o companheirismo, a gente tende a filtrar e editar pessoas. É por isso que quando a gente apresenta alguém, você pergunta o nome e não fica satisfeito. A segunda pergunta é mais importante: o que você faz? Que é para ver se eu posso estabelecer um relacionamento com você. Porque vai que você é só alguém meia boca na esquina, eu não quero nem falar com você. É ou não é? E a gente vai fazendo pontes e sistemas, e montando esquemas, e fazendo uma espécie de máfia dos interesses. É extremamente nocivo isso. Escuta uma coisa aqui, ó, nesse mundo que a gente vive hoje, chamado mundo contemporâneo, existe já uma indústria, voltada para vender, vamos dizer, companheiros solitários. Pega os solitários e vendem aos solitários amigos profissionais. Uma rede de aconselhamentos, de sites, de pessoas que na internet podem fingir o que não são. Por exemplo, você observa que, principalmente no Brasil, tem uma rede, tem gente por trás das redes sociais profundamente perversa, que ama destruir o outro, e tudo sobre o pseudônimo do anônimo. Só que quando você faz algum ato terrível contra alguém, e esconde seu nome atrás do anônimo, esconde o nome, mas revela o caráter. Há muita gente apodrecida, debaixo de fúrias e camadas de anonimato. Tem muitos conselheiros hoje que são considerados amigos profissionais. Essa palavra companheiro, uma das palavras mais profundas que nós temos na língua portuguesa, ela vem do latim, da junção de dois termos, cum, juntos, panis, pão. Quem é o companheiro? Aquele que come junto o mesmo pão. A gente faz isso na ceia. Pelo menos uma vez por mês a gente está fazendo isso aqui, ó. Uma atitude que a gente rasga o pão e no companheirismo, com panes, comendo juntos o mesmo pão, a gente vai glorificando a Deus e concordando, com core, o coração também vai andando junto. Come o mesmo pão, com o coração junto, debaixo do mesmo sangue, trocando o cálice e andando na vida, fazendo diferença na história juntos, por causa da unidade que o Pai traz do púlpito para a rua e da rua para a nossa casa, e a gente vai andando em fé. Amorosa no companheirismo. Uma das grandes carências do mundo de hoje é carência de amigos, é verdade ou não é? Difícil ter amigos. Os gregos costumavam dizer que a solidão é um campo demasiado vasto para ser atravessado a sós. Ninguém consegue andar muito tempo sozinho. Como é bom quando você tem amigos. Sabe aquele amigo ou aquela amiga que você tem, cuja risada preenche o ambiente? Você tem algum? Chegou, você está, chegou, olha o sorriso. É, não é? Ai, a risada preenche o ambiente. Não tem gente que preenche espaços vazios? Eu gosto desse tipo de gente que preenche espaços. Como é tremendo isso aqui. Já tem gente que pode colocar 10 que não preenche o espaço. Gente que se encolhe, se apequena pela vida. Quando Jesus diz para Pedro assim, ó, você é um homem de pequena fé, uma das possibilidades de interpretação desse texto é tremenda. Você é um homem de uma fé apequenada. Ou seja, a sua fé é gigante, Pedro, mas você não sabe, deixou ela ser apequenada pelas circunstâncias, deixou que o mar e o vento fosse mais forte que a sua fé, deixou que uma sombra de medo fosse mais forte do que a minha voz te chamando para fora do barco. Você apequenou a vida, sufocou a existência, você fez a sua fé virar uma coisa medíocre, pequena, estranha. Tem tanta gente na igreja vivendo disso hoje. Ele vive atrás de milagreiro, ele vive atrás de passe de mágica, porque ele ainda não entendeu que aqui na alma e na comunhão dos irmãos reside a maior força que ele tem, a força do abraço, do amigo e da graça, companheiros amorosos e andando com Deus. Isso é extremamente lindo quando a igreja é colocada nesse processo aí, ó, de comunhão, de unidade, de parceria. Eu quero refletir sobre algumas dimensões, vamos dizer assim, dessa igreja que é amorosa no companheirismo. No versículo 9, mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor, Eclesiastes 4, 9 a 12. No versículo 9 o texto diz assim, ó, é melhor serem dois do que serem um, porque eles têm melhor paga do seu trabalho. Eu quero deixar uma coisa muito clara a você aqui. Em primeiro lugar, uma igreja amorosa no companheirismo é uma igreja marcada pela parceria. Igreja de parceiros. Estar ao lado, par. Igreja de gente que se ajuda, que mutuamente anda junto, parceria. Igreja onde um ao outro ajudou. Igreja de esforço contínuo. Igreja de segurar na mão do irmão. Parceria.
melhor serem dois do que serem um. Por quê? Porque dois é o princípio de toda a multidão. Se tem dois, pode ter abraço. Se tem dois, dá para cumprimentar o irmão. Se tem dois, se um cair, o outro levanta. Tem melhor paga do trabalho, o resultado é maior. Se tem dois, é mais profunda a situação. Se tem dois, dá até para ter uma conversa. Rola um papo, uma troca de ideias. Se tem um só, é complicado, irmãos. Dizem que o cúmulo da solidão é você dar bom dia para o cara do jornal, né? Ainda tem gente que é capaz de morar sozinho e fugir de casa, de tão ruim que é. Você tem comunhão com o irmão que está ao seu lado hoje? Não precisa olhar para ele, rir e falar amém, não. Só pensa. Você tem comunhão genuína com o irmão que está ao seu lado? É uma pergunta que a gente faz às vezes assim na banalidade do culto, mas ela é extremamente importante. Se agora, nesse exato momento, você fosse obrigado a mudar de lugar, você iria sentar do lado de quem? Ou você nem notou que chegou pessoas diferentes, chegaram gente diferente? Pensa nisso. Interessante que a gente vive numa igreja muito acostumada, a igreja evangélica brasileira, ela é acostumada a esse movimento o tempo todo, uma espécie de coreografia divina. Levanta, senta, fala para o irmão, repete, não é? Tem igreja que você vai que você não para nunca, no final do culto você está suado, de tanto que trabalhou. Pelo menos existe uma espécie de academia divina, funciona, um fitness de Deus, né? Aí tem lugar que a gente entra que a sensação que eu tenho é que ninguém aguenta mais isso, está cansado de tanta coisa, tem que fazer o tempo todo. Então são dois extremos, quando não faz sente falta, quando faz demais também sente o peso. Porque tudo na igreja é feito pelo equilíbrio. Os desequilibrados geram problema o tempo todo. Até o ar que você respira, se vier forte demais, é capaz de te matar. Tudo em excesso é perigo. Como é bom quando a gente aprende dois, porque dois é ponto de equilíbrio. Numa perna só é mais fácil você cair, mas se estiver firmada nas duas, você tem um ponto de apoio. Igreja amorosa no companheirismo é uma igreja marcada pela parceria. O primeiro benefício mencionado nessa declaração bíblica é de que é melhor serem dois do que um, é que os dois vão ter a melhor paga do trabalho, ou seja, do trabalho. A beleza da parceria, além do companheirismo e da cumplicidade nas conquistas que a gente tem, também pode ser vista nos resultados. O que Salomão está dizendo é que a nossa comunhão melhora o nosso rendimento. Isso aqui é muito fácil de mostrar. A comunhão melhora o rendimento. Não tem nada mais estranho do que você chegar num culto onde ninguém está direito sequer com a mesma mente. Cada um longe, cada um por si, o diabo que arraste o último. Agora, se tem uma coisa que é extraordinária de uma igreja, é quando a igreja consegue estar na mesma dimensão, na mesma sintonia. Eu não sei se você já esteve num culto onde está todo mundo na mesma sintonia. É algo extraordinário, é uma antecipação do céu. Você não precisa fazer um malabarismo de púlpito para ver se o povo pega no tranco, porque a graça é por si só capaz de levar esse povo ao céu, ou trazer o céu à terra. Não dá nem para saber o que é que acontece, porque há uma unidade de mesma fé, mesmo sentido, mesmo propósito, mesmo culto, mesma graça. Eu costumo dizer que não existe culto chato, existe crente enjoado, cansado de igreja. Religioso, não tem nada pior do que religioso, cansadão, ele vem para o culto daquele jeito, ele vomita letras de hino, cansado, toda hora olha no relógio, levanta a mão porque é o jeito, ele segura o braço com a mão com a outra, que é para ver se não cai, é ou não é? Desesperadamente cansado do mesmo culto. Agora, quando você está cheio da graça de Deus, cheio do Espírito de Deus, e sabe que essa igreja também é cheia de gente do Espírito de Deus, a parceria está estabelecida, irmãos. Nosso culto é extraordinário. A gente não precisa nem fazer congresso. Nós estamos em festa a vida inteira, porque a graça de Deus superabundou onde abundou o pecado. Estamos livres. Quando nós trabalhamos juntos, os nossos resultados são melhores. E aí as nossas festas têm mais significado. Aí faz sentido, porque trabalhamos juntos. É aquela sensação que você tem quando todo mundo trabalha unido no mesmo processo. É diferente do que acontece em muitos lugares. Você já viu aquela famosa cena que acontece muito assim, por exemplo, na obra? Você passa numa obra assim, tem um indivíduo, um trabalhando, o outro observando, o outro analisando quem está observando e o fiscal observando o que analisou que estava observando. Um trabalha e 3 reclamam. Já viu? A obra é diferente, a obra quando é feita por parceria é diferente. Todo mundo trabalha. Aqui na igreja todo mundo trabalha. Não tem uma igreja onde você possa dizer, irmão, hoje não tenho o que fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer na obra de Deus. E você se encaixa em algum lugar, por isso que Deus te colocou aqui hoje. Não existe ente solitário da igreja. Se você está aqui hoje, é porque em algum lugar aqui cabe a sua vida, a sua ação, e Deus conta com você. Isso é extremamente importante. Guarda isso no seu coração. Você tem algum lugar aqui na igreja. Sabe, tem gente que tem essa sensação mesmo. Eu vou para a igreja, não precisa de mim. Nós precisamos.
A igreja precisa de você, você precisa de mim, nós precisamos desse movimento aqui o tempo todo. Nós estamos aqui exatamente por causa disso, pela unidade, da parceria da igreja. A ideia desse texto aqui, sabe qual que é? É mostrar um contraste com aqueles que vivem solitariamente, só para o trabalho, como eu falei. No versículo 7 e 8, Salomão vai falar de gente que vive só para o trabalho, gente que se mata de trabalhar e perde a comunhão, perde os amigos, perde a vida. Tem um provérbio asiático bem antigo que diz assim, ó: ele gastou saúde para ter dinheiro, depois gastou dinheiro para ter saúde. Agora vejam-no ali, no seu ataúde, sem dinheiro e sem saúde. Ele gastou, é impressionante isso, ele gastou saúde para ter dinheiro, depois ele gastou dinheiro para ter saúde. Agora vejam ali, no seu ataúde, sem dinheiro e sem saúde. Ou seja, ele viveu como quem não fosse morrer, e morreu como quem nunca viveu. Passou pela vida, mas não viveu. Se hoje Deus te chamar para a glória, qual é o legado da sua vida? Como eu costumo dizer, você vai ser lamentado por um dia, esquecido pela eternidade, ou vai ser lembrado como alguém que deixou um legado, deixou uma história, fez diferença. O que nos humaniza aqui é o fracasso. Sabia disso? Todo dia a gente falha, todo dia a gente erra. É por isso que precisa de alguém, precisa de um abraço. Quer ver uma coisa? Pelo menos para mim, isso é pessoal. Mas você tem uma coisa que é maravilhosa, é quando você chega na igreja, às vezes quebrado, por uma série de coisas que acontecem na vida, porque a vida é cruel. E vem um irmão que você às vezes nem sabe o nome direito, e ele te abraça, aquela irmã que te abraça, e por si só restaura as suas forças. A igreja consegue fazer isso. Olha o que o pai do filho pródigo falou para o irmão enjoado: esse teu filho aí estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe o que o pai está dizendo? Meu amor ressuscitou teu irmão, meu amor fez seu irmão viver de novo, no meu amor seu irmão tem vida. Olha o que Deus está falando para nós aqui hoje: ninguém pode morrer aqui hoje, porque no nosso amor os mortos aqui têm vida, a ressurreição na parceria do nosso coração. Nossa parceria deve promover o bem de todos, deve matar a fome de alguns que estiverem ainda entre nós, e devem abençoar qualquer um que passar pela nossa vida, porque acima de qualquer coisa, nós somos uma igreja vocacionada para compartilhar. Amém? Se alguém te perguntar lá fora, e a sua igreja? Quais são os pilares da sua igreja? Num deles você pode dizer: nós somos uma igreja amorosa no companheirismo, porque nós temos parceria, a gente se ajuda o tempo todo, alguém ajudando alguém o tempo todo, lá não tem espaço para ninguém sozinho. Se você entrar na nossa igreja, você não vai ser apenas alguém solitário jogado num canto, vai fazer parte de uma rede de amigos, que se conhecem, que se amam, que estão juntos, e que numa espécie de retroalimentação, o tempo todo estão ajudando um ao outro. Deu para entender? Parceria. Segunda coisa, dá uma olhada no versículo 10, olha o que ele diz aí, ó. Se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Sabe o que é uma igreja amorosa no companheirismo? Segundo lugar, é uma igreja marcada pelo suporte. Se cair, o outro levanta. Pode cair que tem suporte, tem fulcro, tem base, sustentabilidade. Uma igreja onde há suporte. Talvez seja uma frase difícil de dizer em igreja, mas eu preciso dizer. Nós precisamos ser uma igreja onde os irmãos possam, inclusive, cair. Você já percebeu que tem igreja que acha que ninguém vai cair? E quando cai, todo mundo assusta? Eu posso estar desviado amanhã. E vou precisar muito que você me suporte e me ajude. Aqui não é uma igreja de perfeitos e infalíveis. Somos uma igreja de gente que erra, que fracassa, que tropeça, que cai, mas que tem suporte, tem mão, tem abraço, tem ajuda, tem parceria, tem companheiros, tem amor, tem graça, tem vida, tem alegria, tem sustentabilidade, tem levantar a mão, tem abraçar o irmão, tem olhar nos olhos sem jogar no passado, jogar na cara o passado de ninguém. Ninguém aqui tem autoridade para isso. É muito bom a gente entender isso o mais rápido possível. Ninguém aqui tem autoridade para jogar na cara de ninguém o passado. Amém? Porque tem gente que se especializa em fazer isso. E fala assim: fulano está com a gente aqui, mas veio de lá. Se Deus deixasse a gente ficar lembrando o tempo todo de onde a gente veio. Ainda bem que o Espírito cura a nossa alma e as nossas memórias, que é para a gente saber que até veio de lá, mas a gente está andando para outro lugar, porque o Espírito já nos tirou de lá e nós já estamos em processo de caminhada. Outra característica muito importante do companheirismo é esse suporte. Escuta uma coisa, a Bíblia declara assim, ó: se caírem ou quando caírem,
um levanta o outro. Sabe o que ela está dizendo? Nos momentos de altos e baixos que toda relação comporta, sempre vai haver um espaço de ajuda, encorajamento, apoio, suporte, são essenciais na manutenção do relacionamento. O que significa dizer que ninguém, estando em relacionamento, vai manter uma linearidade. Relacionamento é feito de altos e baixos. Tem dia que é complicado. Isso aqui é muito casamento. Tem a ver muito com isso, com altos e baixos. A igreja, nesse ponto de vista, é uma espécie de casamento, de relacionamentos que tem altos e baixos, complicadíssimos. É por isso que é extremamente importante a gente entender esse movimento e saber que vai ser possível, no meio dos nossos relacionamentos, haver esses problemas. De gente que vai dar para trás, de gente que vai trair, que a gente de vez em quando vai dar com a cara no muro, que vai ter as melhores intenções, mas não funciona. Meu sonho, por exemplo, é que nessas quartas-feiras tivesse lotado, inclusive, a galeria, mas não funciona. Porque eu não sei fazer milagre. E é milagre que enche a igreja? Não é? Mas o suporte que você que está aqui hoje me dá, me faz subir aqui de novo. O suporte dos pequenos é mais forte do que a euforia das massas. Porque a euforia da massa termina quando acaba o produto. O suporte dos pequenos, curiosamente, começa quando acabam as massas. E a gente permanece unidos, juntos, glorificando a Deus. Eu estava olhando para Jesus, uma coisa me chamou a atenção. O grupo de discípulos que Jesus tinha, um grupo que é extremamente complicado nesse aspecto aqui de suporte. Por exemplo, Pedro, só para citar Pedro. Pedro nega Jesus avisado, dorme quando Jesus mais precisa dele no jardim. Quando ele vai na direção de Jesus no barco, ele não completa a caminhada, afunda no meio. Toda hora Jesus tem que lembrar Pedro, Pedro, fica esperto que o diabo está perto de você. O tempo todo, irmãos. É impressionante. Porque parece que nesses momentos, nas pessoas que a gente mais aposta, a coisa dá errado. É difícil você conhecer um pastor numa igreja que não tenha passado por isso, de apostar muito em alguém e essa pessoa feri-lo profundamente. Eu vivo 90% da minha agenda com liderança, vocês sabem disso. É difícil lidar com líderes porque os líderes são machucados. Projetaram muito, acreditaram muito, a coisa fluiu. Eu tenho observado muito que geralmente as esposas que são mais seguras nisso, elas sempre avisam para o marido, vai devagar. Mas o pastor, no anseio de que alguém surja, ele levanta a pessoa e a pessoa destrói tudo. Recentemente um pastor amigo meu me chamou para tomar um café e falou, o cara que eu ajudei, que eu projetei, que eu paguei estudo, que eu levei para conhecer o mundo, o cara que eu fiz, simplesmente me traiu, me apunhalou pelas costas. É uma das piores dores da humanidade e ainda bem que Jesus passou por isso. Dá para orar a Ele quando você for traído, porque Ele sabe exatamente que tipo de dor é essa. Você não tem um Deus que fica de longe, imaginando teológico ou filosoficamente o que é a dor de uma traição. Você tem um Deus que já sentiu essa dor e ainda bem que Ele não deixou que essa dor fosse o ponto da relação. Jesus olhou para Judas e chamou de amigo. Chamando de amigo, deixou o beijo continuar sendo um toque de amigos. Se Ele chama Judas de traidor na cara, teria destruído e deixado o beijo marcado para sempre como sinal de traição. Mas graças a Deus que Ele chamou de amigo, para o beijo continuar sendo libertado na sua vida e de amizades e relacionamentos de afeto. Você tem um Deus que já passou por isso. Eu sei que dói o coração, é complicado quando a gente faz isso, passa por isso. Mas isso não pode tirar de nós a alegria de sermos o suporte daqueles que ainda são fiéis e que ainda se mantêm de pé. Paulo, por exemplo, Paulo declara uma coisa em 1 Coríntios 13, versículo 5, que é tremendo. Olha o que Paulo diz, o amor não busca os seus próprios interesses. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo ensina o crente a não olhar só para si, mas para os outros. E olha o que ele afirma, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, Filipenses 2,4. Ou seja, o amor no companheirismo me faz entender que o meu suporte, que o suporte que eu dou para o irmão, faz com que a nossa relação de confiança seja fortalecida. Aí quando eu posso suportar esse irmão e naquilo que ele erra, eu faço. Porque amanhã eu posso precisar e Ele vai me ajudar no retorno. Eu tenho uma espiritualidade que ajuda, e nessa ajuda, um ao outro se suportam. Suportai-vos. Esse suportai-vos tem os dois âmbitos. É daquela complicação e é também como servir de base, de suporte um ao outro. Aliás, uma coisa bonita da igreja é sempre essa relação de base que a gente tem, por exemplo, aqui na nossa igreja a gente vive muito isso. A gente apoia obras missionárias na África, os nossos irmãos que viajam, que fazem obra missionária. Tem uma base.
Eu viajo muito e não tem coisa melhor do que você chegar numa igreja e os irmãos perguntam: é a sua igreja? A minha igreja me abençoa, a minha igreja me protege, tem a minha base, eu posso ligar agora para o meu pastor, eu sei que tem gente lá orando por mim, eu posso voltar, se a minha família precisar, eu sei que alguém tem um suporte, viajo tranquilo, em paz. É comum ouvir nas igrejas os irmãos falar: que bênção, está vendo aí? É por isso que o pastor está ministrando, porque tem uma igreja por trás, eu tenho uma base, então eu posso pregar. Isso dá uma autoridade a quem prega extraordinária. Você se levanta para ministrar e todo mundo sabe que você não está sozinho. Aí quando o inferno se levanta no meio da plateia, volta rapidinho, porque sabe que eu não estou sozinho, eu tenho atrás de mim uma multidão, uma igreja que é a base da minha vida e do meu ministério. Nesse texto que nós lemos, está registrado um daqueles famosos lamentos das Escrituras, a questão do ai, que Jesus citou. E aqui esse ai é pior ainda, porque é um ai dos solitários, ai daquele que estiver só. Isso aqui é um profundo lamento sobre a ausência do suporte, do companheirismo. Tem um provérbio africano que diz que uma mão sozinha nunca bate palmas, é verdade. O texto diz assim: ai daquele que estiver sozinho. Olha o que ele está dizendo: quando você está junto, na luta, na batalha, na guerra, na igreja, no ministério, estando em unidade, você pode até se fracassar, tropeçar, alguém te suporta, alguém te ajuda, mas estando sozinho você está morto, vai cair numa espiral de depressão monstruosa, ninguém te abandona, tende a se tornar uma espécie de ser amargurado com tudo e com todos, que passa a vida inteira se autopunindo. É gente que até cria uma espécie estranha, de estranho orgulho, de dizer assim: eu sou o pior do mundo, ninguém sofre mais do que eu sou o pior, só acontece comigo. Ele cria uma espécie de orgulho vaidoso da própria miséria. E aí cria uma patologia, uma doença de gostar de ser doente. Agora, quando você tem a alegria de estar com outro irmão, surge uma coisa que é tremenda, que só acontece num companheirismo amoroso, que é o irmão poder botar o dedo na sua cara e falar: você está errado. E você baixar a cabeça e falar: é verdade. Só um companheirismo amoroso faz isso. Se o companheirismo não for de amoroso, gera guerra. É ou não é? E na igreja é o melhor lugar que tem para fazer isso. Porque você faz isso através do Espírito, e o Espírito é capaz de colocar as peças no lugar. Nunca deixe de ser um instrumento divino de apoio, de fortalecimento, de consolo, de amparo. Escuta aqui, quando não há amor no companheirismo, quando não há suporte, também não há esse espaço para o crescimento da nossa confiabilidade. Ou seja, sem amor, o companheirismo se torna só um assistencialismo, um peso. Só que quando é feito por amor, vira privilégio. Olha o que Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Porque se você me ama, você pode fazer a minha obra, cuidar dos meus cordeirinhos. Sabe o que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Pedro, se você vai trabalhar na minha obra, faz isso por amor. Porque se você fizer isso por amor, não vai ser um peso nem um problema. Vai ser um privilégio, uma alegria. Você está trabalhando para mim porque me ama. Está fazendo a obra no contexto do seu amor por mim. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Existe um lugar onde você pode ser tremendamente usado por Deus. É no suporte dos irmãos que sofrem na igreja. Seja aqui hoje instrumento de consolo, instrumento de abraço, instrumento de alegria, instrumento de vida. Tem gente que pensa assim: eu queria tanto pregar como irmão, mas às vezes o seu abraço é melhor do que uma pregação de 1 hora. Um gesto cheio de amor fala mais do que milhares de palavras vazias de coração e de conteúdo. Seja que hoje instrumento de Deus para tocar corações aflitos, para mexer com gente quebrada. Seja instrumento de Deus para levar comida nas casas de pobres. Seja instrumento de Deus para aliviar o coração de mães aflitas com seus filhos dando problema em casa. Seja instrumento de Deus para libertar corações aflitos. Seja instrumento de Deus hoje aqui, para dar suporte para gente fraca. Terceiro, olha que coisa interessante, ele diz assim, dá uma olhada no versículo 11: também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se for um só, como é que vai se aquentar ou se esquentar? Ou seja, uma igreja amorosa no companheirismo é uma igreja reconhecida pelo cuidado. A gente cuida um do outro. É interessante esse texto aqui, os 2 dormindo juntos. O texto de Eclesiastes tanto está afirmando que esses 2 dormirem juntos se esquentam, como por uma lógica está dizendo que o afastamento gela. Isso me faz lembrar de Schopenhauer, um filósofo, onde ele criou uma parábola. Ele conta que um grupo de porcos espinhos se perdeu num lugar gelado. E aí começou a sentir muito frio. Então, para que não morressem congelados, eles começaram a se aproximar um do outro, para que o calor dos corpos fizesse aquecer. Só que é porco espinho, quanto mais se aproxima, mais um espinho machuca o outro. Então se afastavam de novo, para não se ferir. Aí ia morrer de frio, tinha que juntar de novo.
para se esquentar. Só que aí machucava, afastava. E ficou nessa eterna dança entre o ajuntamento que esquenta, mas machuca, ou o isolamento que não machuca, mas mata do mesmo jeito. A ideia de Schopenhauer é dizer que a convivência humana é assim, uma eterna escolha entre ficar perto de quem me ajuda, mas me machuca, ou ficar sozinho para não ser machucado, mas morrer também do mesmo jeito. Há muita gente hoje que faz a opção B. Eles ficam sozinhos, são os desigrejados. É gente que inventou ceia pela internet. É gente que bate em tudo quanto é instituição de igreja, mas está morrendo sozinho, congelado, bem no calor da sua sala. Porque a igreja, por mais complicada que seja, por mais difícil que seja a convivência, por mais que a gente se machuque um ao outro, mas aqui ainda tem calor e a gente ainda consegue sobreviver ao gelo lá fora. Aqui estamos juntos. Interessante é que até poucos séculos atrás, na Espanha, na França, as pousadas antigas, as pessoas chegavam a dormir na mesma cama, 4 ou 5 pessoas. Era uma coisa comum para a época, não necessariamente de um casamento. Inclusive, esse versículo também se aplica aos viajantes da antiguidade, que viajavam sozinhos com seu cavalo. As noites na Palestina são muito frias, geralmente eles dormiam do lado do animal, para se aquecer. A ideia é que corpos unidos se aquecem. Aí pentecostal, que já é mais atirado, já vai dizer que se pegar junto, pega fogo. É verdade, é ou não é? O problema nosso é o afastamento. Você já viu que tem gente que não suporta mesmo o ajuntamento de jeito nenhum? Tem gente que parece se armar contra o ajuntamento. Ou seja, tem gente que chega nas igrejas, ele faz questão de ficar de longe o tempo todo, não conversa com ninguém, não se enturma, é estranho. E a sensação, sempre aquela desculpa de, eu sou reservado. Reservado é um nome bonito para uma coisa terrível. Cuidado com nomes bonitos para problemas horríveis. Você já percebeu que quando você dá nome para o monstro, ele perde o poder de assustar? É por isso que no Apocalipse todo monstro que aparece tem nome. Porque quando você dá nome para o medo, ele perde o poder de assustar. O que assusta é o indefinido, é a surpresa, o fantasma, o rompimento inesperado da expectativa. Quando você dá nome, a coisa perde o poder de assustar. Procura, sempre tem alguém na igreja que vai ser uma bênção para você. Igreja tem gente que vai dar problema, mas sempre tem gente que vai ser uma bênção para você. Amém? Sempre vai ter gente que vai pisar no seu pé quando te abraçar, mas o abraço é melhor do que o pisão, não é verdade? Dá para suportar o pisão e continuar abraçando, não dá? Vai ter gente que vai te abraçar com perfume, que vai te dar dor de cabeça a semana inteira, mas abraça. A igreja é feita dessa comunhão estranha, complicada, mas é exatamente aí, nessas diferenças estranhas, que a graça se manifesta. Como é tremendo saber que Deus aqui hoje conta comigo e com você com um projeto tão grande que a gente não tem nem noção, mas quando se junta, a noção pequena de cada um faz a noção maior e mais ampla e a gente entende por que está aqui. A amplitude da graça. Interessante que isso também se aplica, obviamente, ao quarto do casal. Os corpos se aquecem. E na ótica da igreja, isso aqui é fundamental, porque é inadmissível que entre nós alguém morra de frio. A igreja não pode admitir que entre nós, na nossa comunhão, alguém morra de frio. Em Mateus 24:12, Jesus avisou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, quando a luz que está em você se apaga, as pessoas ao seu lado morrem de frio. Como é bonito quando a gente tem uma igreja, onde a gente pode dizer assim, ó, apertou, doeu, eu senti eu corro para a igreja porque eu sei que alguém vai me receber, alguém vai estar perto de mim. Complicado é quando você chega numa igreja que você fica um ente isolado do grupo, do todo. É tão estranho. Eu viajo muito, tem igreja que você chega no Brasil que você não vê a hora de acabar o culto, voltar para casa. Sabe aquela coisa de o Espírito Santo te fará lembrar? Eu oro para o Espírito Santo fazer os caras esquecer de mim. Para não convidar nunca mais, porque é ruim. Tem igreja que você vai com sua graça. Que os irmãos te cumprimentam com a parte do Senhor, que você fala, se isso aí é a paz, eu imagino a guerra. Terrível, tem lugar que é terrível, pesadíssimo. Mas tem igreja que a gente vai, que a sensação é que você já congregava lá, só não sabia disso. Eu brinco com eles que são igrejas que a gente congrega clandestinamente, que a gente não descobre, só depois. Não é? Você chega em lugares que são tão bem recebidos, é tão extraordinário. E eu já percebi uma coisa, é uma antilógica. Às vezes você chega numa igreja, eu viajo às vezes com a minha esposa, falo, essa igreja, quando você olha assim dos irmãos, você olha para a igreja e fala, vai ser tremendo, é horrível. Tem igreja que você chega assim sem graça, fala, mas é tão tremendo. Recentemente, eu tive recentemente num evento que eu fui ministrar, de homens, e que eu cheguei assim, falei, vai ser difícil, mas que bênção, que povo que recebe, que abraça, que ajuda, que está perto, você sai tão feliz, que você vai para ministrar, mas sai ministrado, você tem uma igreja que trabalha e entende o cuidado um para com o outro,
Uma igreja de cuidado é uma igreja que ajuda as mães com seus filhos recém-nascidos, é uma igreja que ajuda os velhos que estão na igreja, que não perde as suas viúvas. Mulheres que os maridos morreram, mas elas estão vivas e com muita experiência para ajudar, que não perde as pessoas. Nós não estamos aqui por um grupo de pessoas como credenciais e cartões de membro. Ninguém aqui é número num hall de membros e nenhum estatística, dado estatístico. Você é gente, carne, vida no chão da história e é o tipo de gente que Deus quer andar. Deus te chamou porque ama você e não aquilo que você tem. Cuidar uns dos outros nada mais é do que aquecer do frio da alma, é abraçar os aflitos, socorrer os perdidos, sinalizar esperança para quem está no desespero da vida, para quem está à beira da morte. Ou seja, o nosso companheirismo precisa ser uma espécie de arder e iluminar, aquecer e proteger. Quando alguém cair, e isso sempre acontece, precisará de mãos amigas para levantar e não para acabar de matar. Eu lembro de um pastor amigo meu que um dia me ligou, falou que um cara ligou para ele 4 horas da manhã, que a igreja não tem horário para ligar para o pastor. 4 horas da manhã ligou para ele. Aí ele ainda assim, meio sem saber direito onde estava, o cara falou: pastor, tem um pastor pregando na cidade aí, poderoso. Quando ele joga o paletó, o povo tudo cai. Vamos lá cair. Falou: irmão, me leva 4 horas da manhã para me chamar para cair, é pecaminoso o convite. Eu não quero cair, eu quero ficar de pé. Aí ele brincou, ele falou para mim, aí eu falei para ele uma coisa que depois que eu fui pensar, que eu falei quase dormindo, mas depois que eu fui pensar, ele disse: desculpa, mas eu não gosto de sermão que joga para o chão, sermão que empurra, sermão que derruba, mas eu quero sermão para levantar aquele que caiu, para ajudar quem está desesperado, para enxugar a lágrima do rosto da irmã, para pegar e aquecer o coração que está quase parando de bater. Eu quero é que a minha mão seja a mão de Deus curando vidas, levantando do chão, fazendo andar. É isso que a gente é, a igreja de cuidado, uma igreja do companheirismo, uma igreja do cuidado, é uma igreja cheia do calor de Deus. Isso aqui é ser uma igreja de fogo, aquela que aquece do frio da religiosidade morta. Se alguém perguntar: sua igreja lá tem fogo, irmão? Tem, suficiente para tirar as toxinas da inveja, purificar aquele que está mais ou menos sujo, e mais do que isso, aquecer corações vazios pela religiosidade morta. O nosso fogo não é um fogo que queima o nosso cérebro e não faz pensar. É um fogo que queima as toxinas da alma e faz a gente sair purificado, perto da graça de Deus. Amém? Para terminar, esse texto tem uma coisa que é muito séria. Dá uma olhada no versículo 12. Olha o que diz o texto: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ou seja, uma igreja amorosa no companheirismo. É uma igreja como lugar de proteção. Teve um escritor antigo que diz que o amor, por mais belo que seja, também é extremamente terrível. Nada é mais forte do que a fúria do amor para proteger aquilo que ama. É ou não é? É tão sério isso, você vê isso com as mães. Mães costumam fazer coisas inimagináveis para proteger seus filhos. Se tem uma coisa que é forte, é o amor. Um pastor antigo dizia que o pastor de igreja tem que ter 2 vozes. Uma bem mansa para chamar as ovelhas e outra bem forte para espantar os lobos. Não é verdade? Igreja do cuidado, igreja da proteção. O texto de Eclesiastes revela assim, ó: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 resistirão. O que é isso? Proteção, defesa, cobertura. Por quê? Porque existe muito tipo de ameaça, agressão e problema que a gente enfrenta na igreja o tempo todo. Então somos uma igreja de cobertura, igreja de proteção, igreja que deixa bem claro que se o inferno se levantar, não vai brigar com um, mas com todos. Porque somos uma igreja de proteção. Eu preciso muito das suas orações e você de mim. A gente se precisa. Isso funciona como uma rede de proteção. Interessante, essa expressão, o cordão de 3 dobras, ela tem uma alternativa de explicação, de interpretação, que é fabulosa. Sabe o que o texto quer dizer no seu sentido mais profundo? Isso aqui pode ser um lembrete de que o verdadeiro companheirismo sempre tem mais de uma forma. Não é só uma forma onde a gente enquadra tudo. Existem milhões de maneiras de proteger, de cuidar e de estar perto de alguém. Escolha um jeito para proteger alguém. É simples assim. Até porque, eu coloquei aqui, não faltam formas de comunhão. O que falta é vontade. Não é verdade? Geralmente a gente faz uma pré-configuração. Tem um escritor antigo que disse que a mesa da ceia nada mais é do que uma crítica das nossas mesas. Nas nossas mesas só senta quem a gente convida com o toque do especial. Na de Jesus entra qualquer um.
Porque esse é o sonho de Deus para a humanidade. Todo mundo na mesma mesa, comendo dos mesmos elementos, com o mesmo coração, porque são cuidados, tocados, protegidos e cobertos pelo mesmo sangue, o mesmo Pai, o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo céu, estão na mesma graça. Não faltam formas de comunhão, faltam vontade. Por isso que é tão importante redescobrir isso. Esse cordão de 3 dobras nada mais é do que uma das mais belas imagens da força da fraqueza. Ou seja, fios frágeis, quando unidos, geram uma corda mais difícil de ser rompida. É o perfeito retrato da igreja. Nós somos um grupo de fracos, fortalecidos pela comunhão com Deus e uns com os outros. Uma só daqueles fios é fácil de quebrar. Mas quando os fios estão entrelaçados, fica bem difícil. Ou seja, eu sozinho é complicado, mas eu junto com você já fica mais difícil. Eu, você e aquela irmã, mais difícil ainda. Eu, você, aquela irmã e os outros irmãos, aí fica impossível quebrar, porque nós estamos ligados pela graça de Deus e os fracos se fazem fortes. A comunhão, a unidade da igreja. A igreja nada mais é do que uma rede de proteção. Ou seja, juntos a gente se aquece, junto a gente se cuida, junto a gente se fortalece, junto a gente se encoraja, até quando a gente perde juntos. Ou seja, quando alguém sofre, a gente sofre juntos. A gente passou por isso recentemente, lutamos juntos, oramos juntos pela nossa irmã Edileuza, querida irmã, perdemos juntos e agradecemos a Deus juntos, porque sabemos que onde ela está, um dia a gente também vai juntos, e sempre juntos, no choro, na alegria, no aplauso, na graça, em todos os momentos, porque nossa palavra é juntos. Não deixa ninguém morrer sozinho aqui hoje. Amém? Não permita que ninguém morra sozinho na nossa igreja. Que isso aqui seja uma igreja de comunhão. Eu vou dizer uma coisa que é terrível. Eu já congreguei em igreja do isolamento. É terrível. É absurdo. Como que a igreja pode ter tanta gente cultuando, sentando nos mesmos grupos e ninguém se olha? É aquela comunhão de elevador. Você entra, não fala nada com ninguém, sobe 10 andares. Ninguém se fala. Quando a porta abre, sai os dois se esbarrando. Se esbarram, mas não se falam. Não é esquisito? Ou seja, proximidade não é comunhão. Comunhão é isso aqui, ó, que a gente está vendo aqui hoje. É permitir que um ao outro olhe nos olhos do outro e se perceba do coração do outro. Minha oração aqui é que a gente deixe o Espírito Santo converter o nosso coração uns aos outros. Amém? Os corações convertidos uns aos outros. Ou seja, a igreja não tem privilegiados, a igreja não tem chefes e nem donos. A igreja é de Deus e dos companheiros. Essa tarde eu li um texto num livro que eu estou lendo que eu achei extraordinário. O escritor falou que conheceu uma mulher chamada Marta, em Chicago, nos Estados Unidos. Ela tinha 36 anos. Muito bonita, ativa, esportista, atleta. E ele disse que ela foi ao médico, consulta de rotina, e saiu de lá destruída, porque estava com uma doença terrível, esclerose amiotrófica, um negócio assim, chama ELA, é mais fácil, né? Terrível. E ele disse que no caso dela veio devastador, 3 meses e ela já estava de cadeira de rodas, destruída, injuriada contra tudo e contra todos, esbravejando contra Deus. Ele foi entrevistá-la e ela dizia assim: como que Deus faz isso comigo? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, ele podia escolher qualquer um, escolheu a mim. Imagina, na hora da fúria a gente fala tudo que está guardado, irada contra Deus, contra tudo, contra todos. O médico disse para ela que ela só tem mais 1 mês de vida, respira com muita dificuldade, não consegue fazer absolutamente mais nada. Ela disse para o pastor que está entrevistando ela: eu não quero asas de anjo, eu só queria dominar meu braço, e nem isso eu posso fazer. Babando demais. Mesmo assim, ela quer passar o último mês em casa. Ela disse: eu não quero passar o último mês da minha vida entubada no hospital, eu quero passar na minha casa, me despedindo de um por um dos meus amigos. Só que aí tem um problema grave, o governo lá banca ela até o final da vida no hospital, em casa não. Aí entra a igreja. Uma igreja que fica no final da rua da casa dela. Tinha um grupo de irmãs, 16 irmãs, que se reuniram para organizar as agendas da própria vida e ficar 24 horas com ela até o último dia, trocando fralda, limpando a baba da boca, ajudando ela a ir ao banheiro, voltar do banheiro, arrumando o cabelo, limpando as escaras da pele. 24 horas durante 32 dias, foi o quanto ela viveu,
até que perto da morte, ela resolve receber a Cristo. E a última frase dela é a seguinte: eu quero Cristo, não porque eu tenha medo dele, porque raivas, angústias que eu tinha, tudo isso saiu, porque de algum modo, quando eu olho para 16 mulheres, eu vejo um só Deus. O corpo de Cristo revela Cristo. Igreja que cuida, igreja que trata, igreja que protege, igreja que abençoa, igreja que levanta, igreja que sepulta, igreja que ajuda, igreja que trata, igreja amorosa no companheirismo, é uma igreja que revela Deus. Fica de pé, por favor. Uma igreja amorosa no companheirismo, uma igreja que participa da vida um do outro, uma igreja que consegue olhar nos olhos dos irmãos, uma igreja que respeita as pessoas que trabalham no prédio, uma igreja que consegue lidar com os irmãos no ir e vir, no dia a dia, uma igreja onde ninguém precisa gritar com ninguém, porque ninguém aqui é dono da igreja. A igreja tem dono e ela é de Jesus. Uma igreja onde a gente pode se abraçar e se permanecer e se pertencer. Eu fiquei muito empolgado quando eu li essa frase dessa mulher, eu achei extraordinária. Ela dizia assim: eu não quero te servir por medo da morte, não quero te servir também porque, assim, de um certo modo, vou fazer uma chantagem divina, eu sei que estou perdendo a vida, vou te servir porque te achei nessas 16 mulheres. Revele Deus para as pessoas que têm perto de você. É muito bonito a gente chegar aqui, cantar, fazer parte do hino, do culto, pregar, ler o texto, fazer toda essa liturgia, é legal isso, é bonito, faz parte do processo. Mas o abraço sincero nos irmãos é culto, é genuíno, é culto verdadeiro. Você já foi numa festa que você não conhece ninguém? É ruim, não é? Você chega na festa sem graça, fica ali com coxinhazinha na mão, não é? Não conhece ninguém. Já foi numa festa assim? Horrível, não é? Até que você olha no canto assim e vê um parente seu. O que acontece? A não ser que você seja irritante com todo mundo, aí pode ir embora para casa. Mas se você tem uma comunhãozinha lá com seu parente, você fala: opa, é um primo meu. Aí já se aproxima, já se abraça, ele já te apresenta os amigos, você está inserido na festa. É mais ou menos assim. Eu sei que é uma analogia pobre, mas é mais ou menos assim. Quando Deus olha de cima para baixo, Ele vê o mundo com uma festa montada. E Deus nunca se sente à vontade aqui. Mas quando Ele olha para cá e enxerga a gente, a festa muda, porque Deus vê seus filhos. Então Ele está em casa, Ele pode entrar, descer e fazer diferença e colocar sentido no mundo. Fazer o que Ele fez lá no primeiro milagre, colocar sabor na água e milagre na festa. É isso que Deus quer fazer na vida da gente aqui hoje. Amém? Você pode abraçar com o irmão do lado aí? Vamos orar juntos? Em unidade? Né? Coisa boa é quando a gente pode se pertencer, pertencimento. Igreja que está junto, que se abençoa. Quando isso acontece, você pode compreender um dos mistérios da graça de Deus. Gente que nunca se conheceu, que não foi criada junto, que não tem uma história junto, e mesmo assim tem pertencimento, porque é amorosa no companheirismo. Nunca tire o amor do companheirismo. Se o amor sair do companheirismo, vai virar uma espécie de Bolsa Família do céu. Assistencialismo puro. Agora, se tiver amor no companheirismo, vai além da amizade. Somos irmãos. Jesus começa chamando os seguidores. Os seguidores viram discípulos. E de discípulos viram amigos. É exatamente isso que nós precisamos ser aqui hoje. Tem muito seguidor, alguns discípulos, poucos amigos. Precisamos voltar a ser amigos. Amigos de Deus e amigos uns dos outros. Amém? Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade que nós temos de pensar a Tua palavra, Senhor. À luz dos pilares da nossa igreja, Pai. Que nós possamos cada dia mais fortalecer isso na nossa mente, Senhor. Sermos uma igreja que gosta de se aprofundar na Tua palavra. Nós precisamos colocar isso na nossa alma, Senhor. Uma igreja que seja firmada na Tua palavra. Que seja cada vez mais santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo. Nós precisamos ser, Senhor, uma igreja onde ninguém morra sozinho.
Ninguém aqui fique sozinho, isolado, frio, gelado, marginalizado, vivendo no canto. Mas que todo mundo aqui entre para a festa, que todo mundo aqui se abrace, que a alegria, a comunhão seja verdadeira, genuína, profunda, para a gente poder sair daqui, Senhor, de cabeça erguida, pertencendo um ao outro, aquecendo o corpo, o coração e a vida. Livra-nos, Senhor, de vivermos numa religião onde o outro fica isolado, como um ente solitário, Senhor. Aqui não há profissionais, aqui nós estamos o tempo todo em processo de construção, e essa construção é feita pela Tua Palavra. Que esse fio de 3 dobras aqui não se quebre nunca, mas seja fortalecido pela Tua graça, pela força do Teu poder, pela chama do Teu Espírito, ardendo nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.